Se você fala demais para ser aceito, este vídeo pode mudar a forma como as pessoas te enxergam para sempre. Existe uma ilusão silenciosa que destrói a autoridade de muita gente sem que percebam. A ilusão de que, para ser respeitado, você precisa explicar tudo, precisa responder tudo, precisa provar tudo, precisa preencher todo o silêncio com palavras. Mas a verdade é o contrário. Quanto mais você tenta convencer, menos impacto causa. Quanto mais se justifica, menos firme parece. Quanto mais corre atrás da aprovação dos outros com palavras, mais entrega que precisa dela. E talvez hoje você esteja cansado disso. Cansado de falar e não ser ouvido. Cansado de explicar e ser mal interpretado. Cansado de tentar mostrar valor e ainda assim ser tratado como opção. Então preste atenção. Porque existe uma mudança simples, poderosa e desconfortável no começo, que transforma completamente a maneira como o mundo reage a você. Falar menos, não por timidez, não por medo, não por fraqueza, mas por força. Quando você aprende a falar menos, algo estranho acontece. As pessoas começam a ouvir mais, porque o excesso de palavras banaliza sua presença. O silêncio selecionado valoriza cada frase. Hoje você vai entender por que quem fala menos costuma ser mais respeitado. Por que algumas pessoas entram em qualquer ambiente e naturalmente impõem presença. E como usar isso sem fingimento, sem teatro e sem virar alguém frio. No final desse vídeo, você nunca mais vai olhar para suas conversas da mesma forma. Porque talvez o problema nunca tenha sido falta de valor, talvez tenha sido excesso de explicação. Vivemos em uma era onde todos falam ao mesmo tempo, todo mundo opina, todo mundo comenta, todo mundo reage, todo mundo quer ser visto. E no meio desse ruído, aconteceu algo curioso. Quem sabe calar, se destaca. Pense nas pessoas que mais te marcaram. Nem sempre eram as mais barulhentas. Nem sempre eram as que dominavam a conversa. Muitas vezes eram as que falavam pouco. Mas quando falavam, todos prestavam atenção. Isso não é coincidência. É psicologia humana básica. O cérebro associa escassez com valor. Quando algo está disponível o tempo todo, perde peso. Quando aparece raramente, ganha importância. Palavras funcionam assim também. Se você opina sobre tudo, sua opinião vira fundo sonoro. Se você responde imediatamente, sua reação vira previsível. Se você se explica demais, sua imagem vira negociável. Mas quando você fala com intenção, cada frase ganha impacto. Talvez você conheça alguém assim. Pessoa calma. Não entra em toda discussão. Não precisa interromper ninguém. Não corre para se defender. Não tenta impressionar e, por isso mesmo, transmite força. Enquanto muitos confundem respeito com volume, o verdadeiro respeito quase sempre nasce da estabilidade. Pessoas respeitam quem parece centrado, e nada transmite mais centro do que alguém que não precisa falar o tempo todo para existir. Existe um erro comum que destrói relacionamentos, carreira e imagem social. A necessidade de esclarecer tudo. Alguém entendeu errado? Você corre para explicar. Alguém fez cara estranha? Você corre para justificar. Alguém se afastou? Você corre para perguntar o motivo. Alguém discordou? Você corre para convencer. Percebe o padrão? Correria emocional. E toda correria emocional comunica uma mensagem invisível. Preciso resolver isso agora, porque isso me afeta demais. Quem observa, sente, mesmo que inconscientemente. Agora, compare com alguém que escuta, pensa e responde apenas quando vale a pena. Essa pessoa passa outra mensagem. Eu me controlo, eu escolho, eu não ajo por impulso. E controle gera respeito, não porque manipula, mas porque raridade hoje é alguém que domina a própria reação. Muita gente fala demais não porque gosta de conversar, mas porque está ansiosa. Fala para preencher o desconforto, fala para evitar silêncio, fala para parecer interessante, fala para não parecer insegura. Fala para ser aceita. Só que o excesso denuncia exatamente aquilo que tenta esconder. Insegurança. Quanto mais você precisa mostrar valor verbalmente,
mas sugere que não sente esse valor internamente. Pessoas seguras não precisam autopromoção constante. Elas deixam postura, consistência e atitudes falarem. Isso significa virar alguém mudo? Não. Significa parar de desperdiçar energia tentando convencer quem já decidiu não ver. Significa parar de falar por nervosismo. Significa trocar quantidade por precisão. Existe uma diferença enorme entre falar pouco e falar fraco. Quem fala pouco e fraco desaparece. Quem fala pouco e firme domina o ambiente. O segredo não está em reduzir palavras apenas. Está em aumentar presença. Olhar atento, postura calma, tom estável, pausa antes de responder, frases claras, sem pressa. Isso muda tudo, porque a maioria está acelerada. Quem desacelera parece maior. Repare em reuniões, rodas de amigos, família, trabalho. Sempre existe alguém que fala demais e pouco influencia, e alguém que fala menos e direciona tudo. Por quê? Porque influência não nasce da quantidade de som. Nasce da percepção de solidez. Quando você responde a tudo, você vira reativo. Quando escolhe quando responder, vira seletivo. E seletividade impõe valor. Talvez você tenha medo de falar menos porque pensa, vão me esquecer. Mas normalmente acontece o contrário. Hoje talvez te ignoram porque você entrega atenção sem critério. Você está sempre disponível, sempre explicando, sempre reagindo. Sempre tentando manter presença. Presença forçada perde impacto. Presença contida desperta curiosidade. As pessoas começam a se perguntar: o que ele pensa? Por que ela ficou quieta? Quando essa pessoa fala, vale ouvir. Silêncio estratégico cria espaço psicológico. E espaço gera relevância. Agora vem a parte contra-intuitiva. Muitas vezes você não perde respeito quando fala algo errado. Você perde respeito quando fala demais depois de algo errado. Errou? Corrige e segue. Mas alguns transformam um pequeno erro em 20 minutos de defesa. Isso cansa quem ouve. Quanto mais você insiste em limpar sua imagem, mais parece dependente dela. Quem é forte suporta mal-entendidos temporários. Quem é frágil tenta controlar toda a narrativa. Você não precisa administrar a mente de todos. Essa é uma prisão invisível. Nem todos vão gostar. Nem todos vão entender. Nem todos vão concordar. E tudo bem. Falar menos também é aceitar isso. Existe poder enorme em deixar certas coisas sem resposta. Nem toda provocação merece reação. Nem toda crítica merece réplica. Nem toda ironia merece explicação. Nem toda opinião merece debate. Algumas pessoas testam seus limites justamente esperando sua impulsividade. Quando você reage instantaneamente, entrega controle. Quando observa e decide, retoma controle. E aqui está a virada que poucos percebem. Falar menos não é técnica social. É disciplina emocional. Você começa tentando mudar comunicação e acaba mudando identidade. Porque para falar menos, você precisa tolerar silêncio. Precisa tolerar ser mal compreendido às vezes. Precisa tolerar ansiedade, sem despejar palavras. Precisa tolerar não agradar todo mundo. Isso te fortalece por dentro. De repente, você percebe algo novo. Não precisa mais ganhar toda a discussão. Não precisa responder na hora. Não precisa provar inteligência. Não precisa explicar escolhas pessoais para curiosos. Não precisa convencer quem já escolheu não entender. E nesse momento, nasce respeito verdadeiro. Primeiro o seu por você, depois o dos outros como consequência. Talvez sua vida inteira você acreditou que precisava se vender melhor. Talvez não. Talvez precisava se preservar melhor. Cada vez que você fala além do necessário para agradar, se desgasta. Cada vez que se justifica para quem não perguntou com honestidade, se diminui. Cada vez que entrega detalhes íntimos para quem não merece, se expõe. Falar menos também é proteger energia. Nem todo mundo merece acesso total à sua mente. Pessoas maduras entendem limites. Pessoas invasivas reclamam deles.
Se alguém se incomoda porque você ficou mais reservado, mais claro e menos disponível, talvez o problema não seja a sua mudança. Talvez fosse o benefício que tinham da sua antiga versão. A versão que explicava tudo, que cedia rápido, que falava demais por nervosismo, que entregava poder sem perceber. Agora, imagine a nova versão. Você escuta até o fim. Pensa antes de responder. Não interrompe para se provar. Não entra em disputa inútil. Não compartilha tudo com todos. Não justifica cada passo da sua vida. Só isso já muda sua imagem radicalmente. No trabalho, passam a te levar mais a sério, porque clareza vale mais que falação. Nos relacionamentos, passam a sentir sua firmeza, porque quem não implora atenção se valoriza. Na família, alguns estranham no começo, porque estavam acostumados com sua reatividade, mas depois entendem, você amadureceu. Vamos ser práticos. Como aplicar isso hoje? Primeira regra: pause 2 segundos antes de responder. Essa pequena pausa comunica controle. Segunda regra: responda o que foi perguntado, não o que sua ansiedade quer acrescentar. Terceira regra: corte justificativas desnecessárias. Não vou. Já basta. Não posso. Já basta. Prefiro assim. Já basta. Quarta regra: observe mais do que revela. Quem fala menos percebe padrões que quem fala demais perde. Quinta regra: use frases curtas e completas, sem rodeios, sem desculpas, sem excesso de energia. Sexta regra: não preencha todo o silêncio. Silêncio não é falha, é espaço. Sétima regra: escolha onde vale aprofundar. Falar menos não significa ser distante com quem merece intimidade. Com pessoas certas, profundidade vale ouro. Com pessoas erradas, excesso vira munição. E talvez esse seja um dos maiores erros modernos, tratar todo o ambiente como se fosse seguro. Não é. Algumas pessoas querem conexão, outras querem informação, outras querem vantagem. Aprenda a distinguir. Quem aprende isso, para de sair exausto de conversas. Porque antes você falava para todos. Agora você se entrega apenas a quem demonstra valor. Existe também um detalhe poderoso no respeito. As pessoas observam coerência. Se você fala muito sobre disciplina e vive bagunçado, perde força. Se fala muito sobre planos e nunca executa, perde força. Se fala muito sobre limites e aceita tudo, perde força. Por isso, falar menos ajuda até nisso. Você promete menos, expõe menos intenção, anuncia menos e age mais. Nada impõe mais respeito do que alguém que faz sem anunciar. Hoje, existe excesso de performance. Gente dizendo o que vai virar, o que vai construir, o que vai conquistar. Mas quem realmente cresce costuma aparecer depois, com resultado pronto, silenciosamente. Se você quer mudar de vida, talvez não precise contar mais planos. Talvez precise proteger mais planos. Energia gasta explicando sonhos é energia roubada da execução. Muitos recebem dopamina de falar, poucos recebem resultado de fazer. Então, use o silêncio como incubadora. Trabalhe quieto. Aprenda quieto. Melhore quieto. Se organize quieto. Depois deixe o efeito falar. E quando perguntarem como conseguiu, você sorri e responde pouco. Porque quem viveu o processo não precisa dramatizar a jornada. Talvez você esteja lembrando agora de situações onde falou demais. Tentou convencer alguém a ficar. Tentou provar valor para quem te subestimou. Tentou explicar caráter para quem já te julgava. Tentou se encaixar usando palavras. Tudo bem. Muita gente aprende assim. Mas daqui para frente pode ser diferente. Imagine entrar numa conversa sem necessidade de impressionar. Imagine discordar sem elevar tom. Imagine dizer não sem culpa. Imagine ouvir crítica sem desmoronar. Imagine ser lembrado não pelo barulho, mas pelo peso da sua presença. Isso é possível e começa com pequenas escolhas diárias. Hoje fale 20% menos. Escute 20% mais. Observe 20% melhor. Explique 50% menos. Haja 100% mais. No começo, alguns estranham,
porque pessoas acostumadas com sua versão disponível sentem falta do acesso fácil. Mas mantenha firmeza. Você não está sendo rude, está sendo consciente. Existe uma paz enorme quando você para de se explicar para o mundo inteiro. Sobra energia, sobra foco, sobra dignidade, sobra tempo e, principalmente, sobra você, porque muita gente se perdeu em palavras, falou tanto para fora que esqueceu de se ouvir por dentro. Então hoje eu te deixo um desafio. Nas próximas 24 horas, observe quantas vezes você fala apenas para aliviar a ansiedade, e não por necessidade real. Observe quantas vezes se explica sem ninguém pedir. Quantas vezes reage rápido demais. Quantas vezes tenta convencer quem não quer ouvir. Só perceber isso já muda o jogo. E lembre-se, respeito raramente nasce do esforço de parecer importante. Nasce da tranquilidade de quem sabe que já tem valor. Fale menos, observe mais, haja melhor e veja o que acontece. Se esse vídeo falou com você, escreve nos comentários: meu silêncio tem valor. E se você quer mais conteúdos para construir presença, disciplina e respeito de verdade, se inscreva no canal agora, porque sua nova fase talvez não precise de mais palavras, talvez precise de mais postura.